Olá, meu prezado estudante, meu querido aluno, minha querida aluna da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio e essa é mais uma aula de filosofia, terceiro ano do ensino médio, aula 8. Vamos lá? Nessa aula eu vou precisar que você fique muito atento, vai ter muitas informações importantes aí. Deixa o seu caderninho de filosofia preparado aí, anota aí, filosofia, aula 8, tá? E vamos lá. A gente vai fazer a mesma lógica das aulas anteriores, vamos fazer uma pequena revisãozinha aí do conteúdo da aula passada e na sequência a gente já inicia aí com o conteúdo dessa aula, tudo bem? Vamos lá para a tela então? Então, pessoas, olha só, na aula passada, o que nós estudamos? Nós vimos um pouquinho sobre os avanços da ciência no final do século XIX e no início do século XX e nós terminamos a aula falando um pouquinho sobre a crise da ciência nesse período. Você está lembrado? Se você não lembra, volta lá, assiste a aula anterior, que é importante lembrar, tá bom? Então, só para a gente se situar aqui bem rapidinho, na aula passada eu mostrei para vocês uma lista dos principais cientistas, alguns filósofos que contribuíram para o avanço da ciência no final do século XIX e no início do século XX. Nós vimos que o positivismo adotado, aplicado à ciência, trouxe um grande avanço tecnológico, tá? Porém, nós vimos no final da aula passada que esse avanço da ciência, a confiabilidade do método científico foi abalado por duas descobertas. Você lembra quais são? Pensa aí. Nós vimos lá, foi a geometria não euclidiana e a física não newtoniana. Nós vimos lá que nós descobrimos os lógicos, matemáticos, né, descobriram outras formas de geometria além da geometria euclidiana. Nós vimos lá curvatura negativa, né, enfim. E também nós vimos sobre a teoria da relatividade de Albert Einstein. Então, nós vimos que a partir de Albert Einstein, espaço e tempo passam a fazer parte de um mesmo conceito, né? Antes de Albert Einstein, esses conceitos eles eram separados e não se relacionavam. Albert Einstein demonstrou que o tempo afeta o espaço de uma maneira diferente. Essa ficou conhecida como a teoria da relatividade. Ok? Então, nós terminamos a aula passada falando sobre isso. Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre um tema chamado de positivismo lógico e o critério da verificabilidade, tá? Veja, a crise na ciência do final do século XIX e o início do século XX causou a necessidade de uma revisão no método científico. O que mais pode haver em termos de conhecimento que nós ainda não descobrimos? Será que o método científico é realmente confiável em 100% dos casos? Então, no final do século XIX e no início do século XX, essa era a grande questão que girava em torno da ciência. Até que ponto a gente pode depositar toda a credibilidade em torno do método científico? E as novas descobertas que eu acabei de revisar abalaram a confiabilidade da comunidade científica em torno do próprio método. Isso causou a necessidade de uma revisão do método, tá? Paralelamente a isso, surge dentro desse contexto um grupo de filósofos, né, os neocantianos. Lembra lá que em uma das aulas anteriores nós já estudamos um pouquinho sobre Immanuel Kant, e você está lembrado que em Immanuel Kant nós temos lá dois tipos de conhecimento: o conhecimento a priori, aquele que vem antes da experiência, e o a posteriori, aquele que vem depois da experiência. Os neocantianos, né, no final do século XIX e início do século XX, pretendiam aplicar a filosofia de Immanuel Kant às ciências exatas. Então, isso causou um certo descontentamento com a ideia de positivismo, né, que nós vimos aí também em uma das aulas anteriores, tá? Então, a crise da ciência
e o surgimento dos neocantianos, né, causou a necessidade de uma nova reflexão em torno da ideia de ciência. As principais características ali desse grupo de neocantianos era a crítica ao próprio positivismo, nessa ideia exagerada de ciência, onde tudo precisa ser provado rigorosamente por meio de um método, né? E o que esse grupo vai propor, na verdade, é um estudo das possibilidades do conhecimento científico. O estudo das possibilidades do conhecimento científico. Como que nós conhecemos cientificamente, tá? E esse grupo vai relacionar ali a ideia da filosofia de Kant com as ciências exatas, tá? Essas informações, neste momento, elas não são extremamente importantes, mas elas são úteis, esse é o tema secundário da aula, né? Mas elas são úteis para a gente entender um pouquinho o surgimento dessa ideia que vem agora, tá? Que é o surgimento do Círculo de Viena. O Círculo de Viena foi um movimento promovido por lógicos, matemáticos e filósofos na década de 1920. Tá? Eu vou falar aqui o nome de alguns autores, não são todos, né, mas os principais. Tá? O Moritz Schlick, que era um físico alemão, todos eles tiveram, claro, eles têm uma formação na área da filosofia e a partir dessa formação eles começam a refletir como a filosofia pode ser aplicada a uma ideia de ciência. Então, outro autor muito importante ali foi o Hans Hahn, matemático alemão, e também o Rudolf Carnap, né, também matemático alemão. E o sociólogo e economista austríaco, né, Otto Neurath, que também foram os nomes mais significativos dentro dessa ideia, desse grupo que nós vamos chamar de Círculo de Viena. Eles não são os únicos, mas nesse momento são aqueles que nós iremos destacar aqui para essa aula. Ok? Podemos continuar? Então, olha só, acompanha na tela aqui. O que esse grupo pretendia? Esse grupo do Círculo de Viena começou a refletir sobre a importância da lógica, da linguagem, da matemática, da física teórica na construção de teorias científicas. Tá? Então, alguns historiadores aí da área da filosofia, né, da história da filosofia, vão contar que esses pensadores tinham o hábito de se reunir semanalmente para tomar um café junto, né, e nesse cafezinho aí surgiram muitas reflexões no sentido de como restaurar a confiança na ciência e no método científico no século XX, abaladas por aqueles probleminhas lá que a gente já viu. Tá? Então, esse círculo começou a promover uma série de estudos, era um grupo de estudo, na verdade, que se reunia semanalmente, né? O Círculo de Viena, ele surge na cidade de Viena, na Áustria, e esse grupo, ele promovia discussões semanais ali sobre sistemas relacionados à filosofia e à ciência, e eles publicaram em 1929 um manifesto que foi resultado do Congresso de Praga, né, onde eles estavam debatendo a questão da filosofia e da ciência, dentre outros, né, redigido pelo Schlick, pelo Hans e pelo Neurath, e nesse manifesto eles criticavam a ideia de metafísica, que segundo eles já estava ultrapassada. Você lembra o que é metafísica? A gente já viu isso lá em uma das aulas, todas aquelas ideias, né, relacionadas, por exemplo, à moralidade, Deus, alma, todos esses conceitos que nós não encontramos um correspondente material imediato, em filosofia nós podemos chamar isso de metafísica. Então, para esse grupo de filósofos, o conhecimento metafísico não contribuía para o desenvolvimento da ciência e, portanto, ele deveria ser descartado. O Círculo de Viena, ele teve o seu início quando o Moritz Schlick assumiu, né, o cargo de professor de filosofia na Universidade de Viena, e a partir desse grupo de amigos, então, eles começaram a promover esses debates em torno da filosofia e da ciência.
tendo como um dos resultados esse manifesto publicado em 1929. Tá? E também esses estudos semanais, na maior parte do tempo, resultavam em artigos e em teorias que eram publicados também em uma revista Erkenntnis, tá? Fundada em 1930, e tinha o Carnap e o Hans Reichenbach como ali os principais autores dessa revista. Então as principais ideias e os resultados dessas reflexões eram publicados aí nessa revista, tá? Pessoas, olha só, a partir dessas informações que a gente acabou de ver agora aqui, eu vou deixar aqui um pequeno desafio para vocês. Eu não vou ler o enunciado junto com vocês, essa atividade vai aparecer aí na tela aí para vocês. Leia o enunciado com atenção, você vai marcar ali quais são as alternativas corretas e incorretas, não é verdadeiro e falso, tá? Não precisa copiar essa questão no caderno. Se você, por exemplo, acha que a alternativa A está incorreta, só anota no caderno A incorreta, tá? Leia com atenção a partir disso que eu acabei de falar aí e a gente já volta aí para fazer a correção dessa atividade, tá bom? Até logo.
E aí, pessoas, leram aí o enunciado, avaliaram aí as opções de resposta? Vamos lá para a correção, então? Então, olha na tela. Eu não vou ler junto com vocês aqui os enunciados, né, as alternativas, porque vocês já leram, tá? Mas então, vamos lá. Estão incorretas as alternativas A e D, tá? Vamos analisar ali um pouquinho elas. Alternativa A. O Círculo de Viena foi formado na década de 1920, depois da nomeação de Moritz Schlick para professor de filosofia de filosofia de ciência na Alemanha, tá? Então, eu acabei de dizer aqui durante a aula que, na verdade, ele não era professor de filosofia da ciência na Alemanha, mas sim na Áustria, tá? Então, por causa disso, essa opção está correta. A B. Entre os estudiosos do Círculo de Viena estão os filósofos alemão Moritz Schlick, os matemáticos alemães Hans, Rudolf Carnap e o sociólogo e economista austríaco Otto Neurath. Correto, né? Acabei de colocar o nome deles aí no início da aula. Alternativa C. As pesquisas desenvolvidas pelos pensadores do Círculo de Viena eram divulgadas na revista Erkenntnis, fundada em 1930 e dirigida por Carnap e Hans Reichenbach. Né? Correto, acabei de falar isso também. Alternativa D, o Círculo de Viena pertencia a um movimento intelectual conhecido como neometafísica, também chamado de metafísica lógica e metafísica empirista. Nada a ver, não mencionamos isso na aula aí, né? Acabei de dizer que eles pretendiam justamente excluir a ideia de metafísica, né, da filosofia da ciência. E o papel da filosofia seria interpretar as proposições científicas, ou seja, a filosofia deveria ser uma filosofia da ciência. Isso eu não falei explicitamente, mas nós poderíamos deduzir a partir das informações anteriores, tá? Então ali são incorretas a alternativa A e D e são corretas a B, a C e a E, tá bom? Ok? Tá? Então vamos lá. Continuando o assunto aqui. Veja. Qual era o ponto de partida de onde surgiu, né, as teorias aí em volta do Círculo de Viena? Primeiro, eles têm como base, como inspiração lá o positivismo de Augusto Comte, né, a lógica de um filósofo chamado Russell, de Whitehead, Peano e Frege. São outros autores aí que também trouxeram a base para essa corrente aí de pensamento que foi o Círculo de Viena, tá? E também as próprias teorias físicas de Albert Einstein. Albert Einstein tinha um rigor científico muito forte, né, muito evidente na formulação de suas teorias. E essa rigorosidade em torno do seu próprio método também foi uma das influências aí para o Círculo de Viena, tá? Depois disso, esses autores, né, alguns desses autores tiveram contato com uma obra de um filósofo chamado Wittgenstein, que foi a obra O Tratado Lógico Filosófico. Nessa obra, o Wittgenstein, ele relaciona realidade e linguagem. Então, os filósofos do Círculo de Viena passaram a entender que uma linguagem clara e lógica era fundamental para a construção de um novo método científico ou na restauração da credibilidade em torno da ciência, tá? Muito bem, depois de toda essa inspiração lá positivista, na rigorosidade de Einstein, na obra de Wittgenstein, o que resultou de tudo isso, na verdade, foi a noção de se aplicar à ciência a ideia da lógica, da construção lógica de uma teoria, somada à verificação empírica, né? Você já sabe o que é empirismo, nós já tratamos disso de numa aula anterior aí, tá? Então, essa nova teoria passou a ser chamada também de neopositivismo, ou também de positivismo lógico, ou ainda de empirismo lógico, tá? Então, o ponto central dos filósofos do Círculo de Viena era que as teorias científicas tivessem como grande base a estrutura lógica argumentativa da linguagem aliada à experimentação das ideias. Ou seja, o conhecimento científico, a partir do Círculo de Viena, deveria ser verificado, tá? O Schlick escreve, né? É sempre importante ler aí o que os autores dizem, né? Então, destaquei um trechinho aqui do Fundamento do Conhecimento de Schlick, só para a gente dar uma olhadinha aqui. As proposições
fatuais são, pois, o fundamento de todo saber, mesmo que elas precisem ser abandonadas no momento de transição para afirmações gerais. Essas proposições estão no início da ciência. O conhecimento começa com a constatação dos fatos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que lá no Círculo de Viena, o conhecimento deve partir da observação dos fatos. E aquilo que não pode ser verificado não faz sentido para a ciência, tá? Ou seja, o Círculo de Viena passa a adotar um método que ficou conhecido como verificabilidade. Em outras palavras, o Círculo de Viena propõe que uma teoria, para ser considerada científica, precisa passar pelo critério da verificabilidade, ou seja, ela precisa ter uma estrutura lógica, argumentativa, em termos de linguagem bastante rigorosa, e depois ela precisa passar pelo critério da verificação. Tá? Se tiver lógica e for verificável, então essa ideia, essa teoria pode ser considerada como sendo uma teoria científica. Tá? Então, para o Círculo de Viena, né, a unificação ali entre a linguagem e o fato, que será verificado, e as proposições científicas precisam passar então pelo critério da experiência, da verificação. Tá? Veja nesse exemplo aqui, existe petróleo em Marte, depois da morte as almas evoluídas habitam em Marte. Veja, existe petróleo em Marte. Essa é uma proposição que, embora difícil, a partir do momento que nós atingimos a tecnologia de chegar até Marte, eu posso verificar se lá existe mesmo petróleo ou não. Eu posso, é difícil, mas eu posso. Tá? Então, ou seja, essa primeira frase, ela é verificável. Eu tenho como verificar se isso realmente, se existe petróleo lá. Tá? Na segunda frase, depois da morte, as almas evoluídas habitam em Marte. Eu tenho como verificar isso? Não. Existe uma máquina, um experimento, alguma coisa que vai demonstrar que existe almas em Marte? Não. Então, para o Círculo de Viena, a primeira frase ela é verificável. A segunda frase ela não é verificável, então ela deve ser descartada do conhecimento científico. Era relativamente simples assim. Tá? Ok? Pessoas, a partir disso, vou deixar mais um desafio aqui para vocês, atividade 2, tá? Aquele trechinho que a gente leu ali do Schlick, né? A partir disso tem o enunciado ali, não vou ler o enunciado junto com vocês, mas leia com atenção, analise ali as questões e assinale a alternativa correta, tá? A gente já volta.
E aí, galerinha, conseguiram aí? Será que vocês acertaram aí a resposta? Então veja, vamos para a telona aqui, tá? A partir desse trecho que vocês leram aqui do autor, a alternativa correta é a alternativa A. O conhecimento parte de uma observação dos fatos, aquilo que não pode ser verificado é considerado desprovido de sentido. Eu nem vou ler as outras alternativas, né, porque elas não fazem sentido a partir daquilo que a gente acabou de estudar. Tá? Então você acertou aí se você assinalou a alternativa correta como sendo a letra A, tá? Ok? Veja, muito bem. Se a ciência, a partir do Círculo de Viena, passa a adotar o critério da verificabilidade, que é uma estrutura lógica argumentativa rigorosa mais a experimentação, né? Então, como que fica a filosofia a partir da proposta do Círculo de Viena? A filosofia, então, ela passa a ser uma filosofia da ciência. Para os pensadores do Círculo de Viena, a filosofia ela vai servir para ajudar a estruturar os enunciados de uma maneira lógica e rigorosa. Tá? Então, a filosofia da ciência, a filosofia ela é resumida para o Círculo de Viena, ela se torna então uma filosofia da ciência. E ela tem como principal finalidade excluir dos debates filosóficos os temas metafísicos, que segundo o Círculo de Viena não podem ser verificados e, portanto, devem ser descartados da ciência. Tá? Veja, o Círculo de Viena ele sofreu um abalo ali com a ascensão do nazismo. O Schlick ele foi assassinado em 1939 por um nazista, né, fanático, e os outros filósofos do Círculo de Viena ficaram aí assustados a partir do assassinato dele, e o círculo e as reuniões aí, né, perderam a sua frequência semanal aí, mas as teorias do Círculo de Viena ainda são muito estudadas e trouxeram um impacto significativo aí para a ideia de ciência que veio no segundo momento, tá? Pessoas, olha só, mais um desafiozinho para vocês aqui. Atividade 3, qual era o principal objetivo do Círculo de Viena? Bem rapidinho aí, assinale as alternativas, analise aí as alternativas e a gente já volta para fazer a correção.
E aí, pessoas, vamos lá para a correção? Então, olha na telona aqui. Qual era o principal objetivo do Círculo de Viena? Vocês leram aí todas as alternativas, tá? E você acertou se você marcou como opção correta a letra A. O desenvolvimento de uma filosofia da ciência baseada em uma linguagem lógica a partir de procedimentos lógicos com alto rigor científico, tá? As demais alternativas, a partir daquilo que nós estudamos nessa aula, elas não fazem sentido, tá? Então, a alternativa correta é a letra A, ok? Olha só, mais um desafio para você aqui. Indique quais as afirmações abaixo podem ser consideradas verdadeiras ou falsas a partir do critério de verificabilidade. Quais devem ser desconsideradas do saber científico para os pensadores do Círculo de Viena. No caderno não precisa copiar. Se você acha, por exemplo, que a alternativa A é incorreta, só anota como rascunho aí A incorreta, releia com atenção o enunciado, observe bem as alternativas aí e pense no critério de verificabilidade. Vamos ver se você entendeu o que é verificabilidade, tá? Mais um pequeno desafio aí e a gente já volta.
Pessoas, vamos lá para a correção então, olha na telona aqui, veja, são falsas a opção A e B, né? Deus é bom e justo, eu não tenho como verificar se Deus é bom e justo. E a alternativa B, a alma é imortal, eu também não tenho como verificar que a alma é imortal. Então, a partir do critério de verificabilidade, essas duas opções, elas são incorretas, tá? E são verdadeiras. A alternativa C, há uma vida inteligente em Plutão. Eu tenho como verificar isso cientificamente? Tenho. Eu posso não ter tecnologia para isso, mas assim que a ciência tiver tecnologia, isso pode ser verificado. A gente pode mandar uma sonda lá e verificar se isso é verdade. Há ouro no meu quintal, eu tenho como verificar isso? Tenho. Se você fizer uma análise do solo, se você cavar, você vai conseguir verificar se isso corresponde ou não, tá? Então, lembre-se que para o Círculo de Viena, o critério adotado então é o critério da verificabilidade. Se aquilo não pode ser experienciado, não pode ser verificado, então deve ser descartado da ciência, tá? Pessoas, olha só, resumindo, o que precisa ficar da aula de hoje aqui? Que a partir do Círculo de Viena, que surgiu ali a partir da década de 1920, tentou explorar, tentou encontrar uma alternativa, uma solução para o problema da confiabilidade do método científico que foi abalado, né, lá pela física não newtoniana e pela geometria não euclidiana. E o critério proposto pelo Círculo de Viena, que era um grupo de lógicos, matemáticos, filósofos, né, que se reuniu na cidade na Áustria a partir de 1920, o que eles estão propondo então é que seja adotado um novo critério. Esse critério foi chamado de verificabilidade. Esse critério é composto a partir de uma estrutura lógica argumentativa rigorosa e a partir da possibilidade de experimentação. O conhecimento científico ele deveria ter um enunciado muito rigoroso, né? Muito articulado do ponto de vista da lógica e da linguagem, e ele ao mesmo tempo deveria ser verificável. Aquilo que não é verificável, que é o caso dos conhecimentos, dos conceitos metafísicos, como Deus e a imortalidade da alma, aquilo que não pode ser verificado, então deve ser descartado da ciência, tá? Esse método, né, a verificabilidade, é abalada por um filósofo que é o Karl Popper, que é o tema da próxima aula, tá bom? Então, muito obrigado por você ter ficado com a gente aí em mais essa aula e até a próxima aula.